Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Síntese. Você já sabe, é a oportunidade de rever os destaques dos julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que normalmente acontecem nas quartas e quintas-feiras. Hoje temos uma situação diferente. Os destaques que nós vamos acompanhar agora aconteceram na sessão única que aconteceu no dia 23 de setembro de 2009, uma quarta-feira. A sessão da quinta-feira foi cancelada, inclusive. Lídia, aqui temos uma oportunidade interessante, abordando justamente essa questão, de falar a respeito de um tema bastante específico que atinge não apenas o plenário do Supremo, mas todos os julgamentos colegiados que acontecem pelos tribunais de todo o país, que é a questão do quórum. Isso. Existe um quórum mínimo para se começar a sessão, existe um quórum mínimo para questões constitucionais, quórum para votação. Neste caso especificamente, por que nós tivemos, primeiro, uma sessão única na quarta-feira, pela impossibilidade de outros julgamentos naquela sessão, e também pela expectativa que existia em relação a isso, não tivemos a sessão da quinta-feira? Bem, porque o regimento interno do plenário do Supremo Tribunal Federal determina que, havendo em pauta processos que tratem de questões constitucionais, há necessidade do voto de pelo menos 8 ministros. E neste dia da quarta-feira, nós tivemos a presença apenas de 6 ministros no plenário. Então, eles puderam fazer decisões, mas desde que não tratassem de temas constitucionais. Então, os ministros aproveitaram, inclusive na presidência do ministro Celso de Mello, para julgar aqueles processos que não tinham questões constitucionais envolvidas, tanto é que nós tivemos vários processos que tratavam de questões processuais, como agravos regimentais, embargos de declaração. Então, foram mais recursos em virtude de questões processuais que estavam sendo debatidas. E no início, até o ministro Celso de Mello faz o pregão de alguns processos e pergunta aos relatores se aquele processo envolve matéria constitucional, porque se envolvesse, não daria para que eles fizessem o julgamento por falta do quórum específico para julgar questões constitucionais que, no mínimo, teria que ser 8 ministros e não 6, como nós tínhamos na quarta-feira. O que é um ponto interessante também, porque muitas vezes pode-se imaginar que então seriam, por essência, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ou mesmo recursos extraordinários que também envolvem questão constitucional. Mas, no caso, havia uma expectativa na pauta daquele dia do julgamento de mandados de segurança, alguns de relatoria do ministro Marco Aurélio, e que não puderam ser julgados porque, mesmo sendo mandado de segurança, não sendo dessas ações caracteristicamente constitucionais, tinham sim matéria constitucional e por isso não podiam ser julgados. O que não é tão raro, porque nós sabemos que o Supremo é o guardião da Constituição Federal e a maioria dos processos que tem em pauta no Supremo tratam de questões constitucionais. É óbvio que existem alguns que não tratam diretamente de uma ofensa à Constituição Federal, porque envolve questões mais processuais, questões de prazo, por exemplo, de recursos que foram ajuizados fora de prazo ou que não tiveram a capacidade postulatória observada. Mas, fora isso, a maioria dos processos tratam de questões constitucionais mesmo. Então, fica complicado para o Supremo decidir essas questões, e é proibido pelo próprio regimento, se não houvesse quórum mínimo de 8 participantes na sessão. E nós já temos uma questão peculiar, que é porque nós estamos apenas com 10 ministros, né? Ainda não houve a nomeação do outro ministro que virá ocupar essa cadeira do ministro de Direito. Então, a falta de um já produz alguns efeitos. E como o ministro Gilmar Mendes estava em viagem oficial, alguns outros ministros também não estavam presentes por licença médica. Exato, então, licença Peluso estava exatamente com licença médica. Isso. Então, ficou cancelada a sessão de quinta-feira em virtude da falta do quórum específico para decidir essas questões. Inclusive porque na quinta-feira havia previsão, restaram, salvo engano, 2 processos, isso foi comentado, e o próprio ministro Marco Aurélio, que fez a sugestão no sentido de que fosse cancelada a sessão, disse, não, mas renderemos mais no gabinete, porque existe o Supremo não se resume à atividade do plenário. Então, justamente, foi um dia de trabalho normal, com muitos processos a ter o seu andamento agilizado pelos ministros, mas a expectativa do plenário por esta situação que é excepcional, por isso houve o cancelamento da sessão. Vale lembrar que não é uma situação tão incomum assim. Nesses momentos em que há esta expectativa de substituição, a aposentadoria do ministro, ou, no caso, infelizmente, pela morte do ministro Menezes de Direito, existe esta possibilidade de o quórum ser afetado. Houve uma situação, inclusive, lembrando, na época, o decano da Corte, exemplo deste caso, que quem fez a presidência da sessão foi o ministro Celso de Mello, na época foi o ministro
Sepúlveda pertence, me falha a memória agora quem era o presidente na ocasião, mas foi uma situação dessa, era um momento em que havia expectativa da posse de novos ministros naquele momento, e não houve o quórum específico de 6 ministros para que a sessão pudesse ser realizada. Foi até um evento histórico, de certa forma, foi a primeira vez que aconteceu isso no plenário do Supremo. E houve o início da sessão para ser imediatamente encerrada. Isso sim é muito raro de acontecer, mas nesses períodos em que há uma expectativa de substituição de novas posses, isso pode acontecer. Mas não significou uma diminuição nos trabalhos, até porque, como nós vamos verificar hoje, aliás, você até já comentou, Lídia, houve muitos processos que foram julgados. Foram cerca de 19, 20 processos com vários julgamentos conjuntos que aconteceram nesta sessão plenária, e nós vamos começar agora justamente com um desses julgamentos conjuntos, que foi um dos destaques na sessão plenária daquela quarta-feira. Foi o julgamento de agravos regimentais em reclamações. Os números das reclamações que tiveram apresentado este agravo regimental, esses agravos regimentais foram a 5543, 5079 e 4931. E ainda um quarto processo envolvendo uma reclamação, embargos de declaração na reclamação 5.304. Lídia, aqui para preservarmos aquela explicação dos tipos de ação, a reclamação em si, 4 processos que têm origem em reclamações, são aqueles processos em que se alega que houve a falta de cumprimento de alguma determinação da Suprema Corte Brasileira. Impetra-se um agravo. Mas aqui já estamos num grau recursal, já é alguém apresentando recurso em relação a essas reclamações, as decisões que foram tomadas. 2 tipos, 3 agravos regimentais e embargos de declaração em uma das reclamações. Qual a diferença desses recursos? Esses recursos, eles têm finalidades diferentes. O primeiro, que é o agravo regimental, é um recurso interposto contra uma decisão monocrática de um determinado magistrado. No caso, foi o ministro Celso de Mello, que concedeu uma decisão liminar para suspender algumas ações, e como ele proferiu essa decisão sozinho, monocraticamente, a parte que não se conforma com essa decisão monocrática pode então, e tem o direito, pelo regimento interno do Supremo e de outros tribunais também, porque não é cabível só no Supremo, de ir contra essa decisão proferida unicamente por um ministro. E o embargo de declaração é um recurso previsto no Código de Processo Civil que visa atacar qualquer tipo de omissão, contradição ou obscuridade que possa vir a existir em uma determinada decisão judicial. Então, se a parte recebe aquela decisão judicial, entende que ali não ficou bem esclarecido um determinado ponto, ou que foi contraditório, por exemplo, narrou algum tipo de fato e no final concluiu de forma contrária, ela poderia então ter direito de ajuizar esses embargos de declaração para que o ministro ou o plenário defina aquela situação que ficou, no entendimento da parte, ficou obscura ou contraditória ou omissa. Agora, o interessante neste caso é que o mérito relativo que estava sendo discutido, questionado por meio desses recursos, ele acabou não sendo o objeto de julgamento da sessão plenária em relação a esses 4 processos. Vamos voltar ao início. São 4 recursos que foram interpostos pelo Ministério Público do Trabalho na Suprema Corte. Todos esses recursos do MPT se voltam contra decisões liminares concedidas pelo relator das reclamações, como bem disse a Lídia, ministro Celso de Mello, e que suspenderam o curso de ações civis públicas em que se discutia a relação trabalhista entre órgãos públicos, aqui no caso municípios do estado de Goiás e do estado de Roraima, e a relação com os respectivos servidores. Bem, em todas essas reclamações, os autores alegaram que houve descumprimento de jurisprudência firmada, os entendimentos já consolidados pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Daí a apresentação de uma reclamação. No caso, entendimentos do Supremo no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de número 3395 do Distrito Federal, e que foi relatada pelo ministro César Peluso. Mas, como já foi dito, independente do mérito desses processos, a questão mais importante foi que o julgamento foi referente a um aspecto processual que prejudicou esses recursos, ou pelo menos foi a questão levantada no plenário para que os ministros decidissem. O STF, já adiantando a decisão, decidiu que não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar na Suprema Corte, pelo menos em determinadas circunstâncias. Segundo este entendimento, o Ministério Público do Trabalho é parte do Ministério Público da União,
cuja representação perante o STF cabe ao Procurador-Geral da República. Lídia, aqui fatiando o assunto, quer dizer, essa discussão já foi, nós já apresentamos ela aqui no Síntese também, por conta de julgamento anterior envolvendo questão semelhante no plenário. Isso, ela começa com essa ação direta de inconstitucionalidade, número 3395, cujo relator ministro César Peluso, onde o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação ao artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, e disse que não cabe à Justiça do Trabalho tratar de questões que envolvam o Estado e os seus servidores. Caberia à Justiça Comum. Então, ficou definida em ação direta que cabe à Justiça Comum tratar de relações entre o Estado e seus servidores. E aí, o que aconteceu? Foram ajuizadas algumas ações civis públicas discutindo essa mesma questão. Coisas que já não poderiam mais ser discutidas porque o Supremo já tinha decidido na ação direta. Contra essas ações que estavam rediscutindo a matéria, foram então ajuizadas reclamações, dizendo, olha, se o Supremo já decidiu que cabe à Justiça Comum, não haveria motivo para que houvesse então ações civis em trâmite discutindo essa mesma matéria. Aí o ministro Celso de Mello, que é o relator das reclamações, concedeu essa liminar para suspender as ações que estavam discutindo a mesma coisa que já estava sendo discutida na ADI. Então, são recursos do Ministério Público que tentam ir contra essa decisão do ministro Celso de Mello, porque entende-se que há a possibilidade de ser rediscutida a matéria. Só que o que ficou decidido então, como você mesmo bem disse, é que o Ministério Público do Trabalho é que ajuizou as ações civis públicas. Então, os ministros entendem que a Constituição Federal prevê apenas que o Procurador-Geral da República é que poderia atuar no Supremo Tribunal Federal, e não uma parte do Ministério Público da União, que é o Ministério Público do Trabalho. Eles não teriam legitimidade para chegar até o Supremo ajuizando recursos ou ações. Vamos rever, e já acompanhando o que pensou justamente manifestando o respectivo voto, o ministro Celso de Mello a respeito destes assuntos. Nesses casos todos, em relação aos agravos regimentais, eu deles não conheço, uma vez que a representação do Ministério Público da União no Supremo Tribunal Federal pertence unicamente ao eminente senhor Procurador-Geral da República, como tem reiteradamente proclamado esta Corte. No que se refere aos embargos de declaração na reclamação 5304, e não se cuidando de hipótese de omissão, de contradição ou de obscuridade, eu deles conheço como recurso de agravo, de que também não conheço, considerada a ausência de legitimação do Ministério Público do Trabalho para atuar em sede originária no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio pediu para esclarecer o entendimento do ministro relator Celso de Mello. Vamos rever esse trecho do debate entre ele, ministro Marco Aurélio, e o ministro Celso de Mello, que irá sedimentar os argumentos para o voto que veremos em instantes neste processo. A reclamação em si, ela foi formalizada pelo Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência aí negou seguimento, entendendo que procedimento que nasce em origem no próprio Supremo deve contar com a participação do Procurador-Geral da República. Compete ao senhor Procurador-Geral da República. E faço uma distinção, e acho que Vossa Excelência também faz essa mesma distinção, no sentido que cabe ao Ministério Público do local, quando for o caso, e não é o caso, atuar autonomamente perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há vínculo algum, não é que submeta o Ministério Público dos Estados-membros ao senhor Procurador-Geral da República. Quer dizer, Lídia, estabelecidos os parâmetros do voto do ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio irá levantar uma divergência. Já adiantando, para que possamos acompanhar depois a manifestação do próprio ministro, qual foi a divergência do ministro Marco Aurélio neste caso? Foi no sentido de que o ministro Marco Aurélio entende que se o Ministério Público do Trabalho atuou nas instâncias de origem ao ajuizar as ações civis públicas, então ele poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal também. Como se fosse uma continuidade, ou seja, se teve a oportunidade de atuar inicialmente no processo, porque não poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, prosseguiria, chegando, inclusive, trazendo recursos, como foi o caso, né, agravos regimentais e embargos de declaração, porque houve esse vínculo do Ministério Público do Trabalho na origem. Ele entendeu, então, que poderia, sim, haver a participação deste Ministério Público. Vamos ver o voto do ministro Marco Aurélio.
Eu vou pedir vênia, presidente, apenas para não estabelecer, segundo a minha ótica, a exceção, para concluir que também nesses casos, se o processo que deu margem à reclamação está sendo patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho na origem, não é isso? Não é essa situação concreta? Na origem, o processo que corre na origem, onde praticado o ato que se pretende ver cassado com a reclamação. Na origem, houve o ajuizamento de ações civis públicas pelo Ministério Público do Trabalho. A preferida decisão desfavorável ou ao município ou ao Estado. Então, é a situação. O Estado ou o município, conforme o caso, ambos, eles é que formalizaram no Supremo a reclamação, sustentando a inobservância do que o Supremo presta a mesma solução que dou no caso de recurso, já que a reclamação é um sucedâneo recursal. Né? E entendo que, como há o elo vinculando a reclamação ao processo que é patrocinado na origem pelo Ministério Público do Trabalho, pode ele figurar, né, como parte ou na relação processual da reclamação no Supremo. Portanto, o ministro Marco Aurélio, divergindo do entendimento dos demais ministros, votou pelo conhecimento, ou seja, pelo julgamento dos recursos, por entender que, como o Ministério Público do Trabalho atuou nos processos desde a origem, ele teria o direito de acompanhá-los até a última instância. Como já adiantamos, né, Lídia, é um entendimento que foi minoritário. Os demais ministros entenderam que a representação cabe à Procuradoria-Geral da República. Isso mesmo, até porque o ministro Celso de Mello, quando se manifesta, ele faz menção a artigos da Constituição Federal e a própria Lei Complementar 75, que é a lei que trata do Ministério Público, ela diz que quem atua perante o Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Os outros são ministérios públicos que têm os seus chefes, mas que não poderiam chegar até o Supremo, a não ser que talvez por uma delegação do Procurador-Geral da República, o que não foi o caso neste processo. O ministro Marco Aurélio foi divergente, mas os demais ministros acompanharam o ministro relator. Bem, esse foi o primeiro destaque de hoje em relação a esses 4 processos. Esta foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal em relação a este assunto. E ainda hoje você vai ver aqui em síntese uma polêmica discussão no plenário a respeito dos limites de autoridade no que se refere a extradições. E no próximo bloco você vai conferir uma ação que tratou de sonegação fiscal com o relatório do ministro Joaquim Barbosa, logo depois do intervalo em síntese.